Combate ao crime organizado. Em 2 dias, Polícia Civil prende mais de 70 pessoas ligadas às organizações criminosas que atuam em Santa Catarina e em outros estados do país. Operação Caronte. Justiça aceita denúncia e prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, se torna réu no processo que investiga fraudes em serviços funerários de Criciúma. Atenção, microempreendedores individuais. Mês que tem dívidas com a Receita podem ser excluídos do Simples Nacional. O Produto Interno Bruto catarinense. Economia do Estado fecha 2022 com a maior alta entre os estados do sul do país. Jogos Abertos 2024. São mais de 5.000 atletas disputando em 32 modalidades até o dia 23 de novembro. São jovens buscando seu espaço no cenário esportivo. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição do Band Cidade com o saldo de uma mega operação deflagrada pela Polícia Civil para prender integrantes de organizações criminosas que atuam em Santa Catarina e em outros estados do país. A Operação Black Storm prendeu mais de 70 pessoas. Detalhes com o repórter William Tenório. Batizada de Operação Black Storm, a ação teve a coordenação da Gerência de Delegacias Especializadas que orienta as atividades do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, com o objetivo de combater organizações criminosas que atuam em Santa Catarina e em outros estados. Essa primeira fase da operação é focada no crime de tráfico de drogas. As ações foram realizadas desde o início dessa semana em 21 municípios catarinenses, além de cidades dos estados do Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 136 mandados de busca e apreensão, 56 mandados de prisão relacionados às investigações e 17 prisões em flagrante. Joinville, no norte de Santa Catarina, foi a cidade com o maior número de criminosos presos, sendo 8 no total. No oeste do estado, durante as buscas, foram apreendidas 7 armas de fogo e mais de 50 quilos de diferentes tipos de drogas, como maconha, êxtase, haxixe, cocaína e crack. Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão periciados e analisados com o objetivo de encontrar evidências que contribuam nas investigações e que possam auxiliar a polícia em novas fases da operação. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. Operação Caronte. A Justiça tornou réus 21 pessoas acusadas de envolvimento em um esquema de corrupção que envolvia funcionários e serviços funerários no sul do estado. Entre os denunciados que agora são réus está o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSD. A Justiça aceitou a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Apesar do aceite da denúncia, Salvaro segue em liberdade e no cargo de prefeito municipal de Criciúma. A Operação Caronte, deflagrada pelo GAECO, apura crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crime contra a ordem econômica e economia popular, que envolvem a concessão de serviços funerários na cidade de Criciúma. O prefeito chegou a ficar 20 dias preso, entre 3 e 23 de setembro, e também chegou a ser afastado do cargo, para o qual retornou no dia 31 de outubro. Bombeiros foram acionados na manhã desta sexta-feira para um incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A área atingida pelo incêndio foi de 3.000 metros quadrados e fica próxima à reserva indígena do Morro dos Cavalos. 2 caminhões de combate a incêndio e uma caminhonete foram acionados. As chamas estavam divididas em 4 focos e se alastravam rapidamente devido aos fortes ventos e ao terreno íngreme. Após cerca de 2 horas e meia de combate, o fogo foi controlado com o uso de batedores, abafadores e bombas costais. Ninguém ficou ferido. Um acidente na BR-470 em Apiúna, no Alto Vale do Itajaí, provocou a morte de uma pessoa. A vítima morreu após ser atropelada por um ônibus e por uma motocicleta. Isso por volta das 9h30 da noite, no trecho da rodovia que corta o bairro São Luís. Os bombeiros voluntários encontraram a vítima já sem vida. O piloto da motocicleta ficou ferido e foi levado para o hospital de Ibirama pelo SAMU. Já o motorista do ônibus não se feriu.
A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e os números do PIB catarinense divulgados pelo IBGE. E veja também, microempreendedores individuais em débito com a Receita Federal podem ser excluídos do Simples Nacional. Assuntos para o nosso segundo bloco, nós já voltamos. De volta com Band Cidade para falar de política, é hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Na próxima quarta-feira, Santa Catarina vai sediar a próxima reunião do Conselho, que reúne os governadores do Sul e Sudeste. O anfitrião haverá de ser Jorginho Melo. Vamos lá. Aqui uma foto recente. Jorginho Melo, Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Cláudio Castro, Casagrande e Ratinho Júnior. Na pauta, a PEC da Segurança Pública, que o governo Lula quer impor goela abaixo aos estados, que estão reagindo. Mas vamos discutir também medidas integradas, articuladas, coordenadas, não apenas na segurança pública, mas também no contexto da defesa civil. Próximo telão. Tarcísio de Freitas, que foi fundamental, principal cabo eleitoral para eleger Ricardo Nunes, do MDB, reelegê-lo à Prefeitura de São Paulo. E aqui o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, que tem como um dos vice-presidentes o catarinense Carlos Chiodini. Tarcísio chega aqui no momento em que Jorginho está fechando uma participação mais efetiva do MDB no governo, projetando a reeleição 2026. Baleia, considerando o papel do Tarcísio na recondução de Ricardo Nunes, pode ajudar e entrar no circuito. Tarcísio já se definiu, é candidato à reeleição, até porque Bolsonaro já declarou que ele é o candidato. E Tarcísio, que já se inclinava pela reeleição, aproveitou o embalo. Próximo telão. Por quê? Porque senão esse aqui vai se apresentar como uma opção da direita ao governo de São Paulo. Ele que, por muito pouco, não chegou ao segundo turno pela disputa da prefeitura da capital paulista. Próximo telão. Ronaldo Caiado, que já se declarou pré-candidato à presidência, ele, do União Brasil, presidido por Antônio Rueda, e eles estão querendo trazer Marçal para a sigla, justamente para oferecer palanque no principal estado da federação a Ronaldo Caiado. Próximo telão. E aí nós temos justamente os dois nomes que estão mapeados para integrar o governo Jorginho Melo. Antídio Lunelli, na agricultura, e Carlos Chiodini tinha duas opções, portos e aeroportos, mas o senador Beto Martins, final do mês, está retornando ao Estado e reassume a pasta. Jorginho Melo ofereceu moeda economia verde e meio ambiente, mas Chiodini recuou. Tem uma articulação no sentido de que ele possa eventualmente ser aproveitado em outra pasta. E quando tudo vai suceder? Próximo telão. Aí, na festa do tiro, lá em Jaraguá do Sul, no domingo, dia do encerramento, onde Jorginho Melo deverá conceder entrevista e dizer da importância, tanto de Antídio quanto de Chiodini, no governo, para dar peso ao secretariado. E para encerrar, ali nós temos Marcelo Mendes, que é o atual secretário da Casa Civil, mas que originalmente era adjunto. Mas Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, também MDBista,
se movimenta no sentido de convencer o governador de que Chiodini poderia ser uma bela opção para a Casa Civil, para fazer a interlocução com os poderes aqui e também uma articulação com Brasília. No caso, Mendes ficaria, então, de adjunto. É isto aí. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. O IBGE divulgou os dados do Produto Interno Bruto de todos os estados brasileiros relativos a 2022. Santa Catarina apresentou um crescimento importante, porém abaixo da média nacional. Vamos ver alguns dados aqui no nosso telão. O crescimento nacional, segundo o IBGE, foi de 3% no ano de 2022. Entre os estados brasileiros, o maior crescimento foi de Roraima, 11,3%, seguido pelos estados do Mato Grosso, 10,4% e Piauí, 6,2%. O PIB catarinense fechou 2022 em 466 bilhões e 300 milhões de reais, uma alta de 1,8%. De positivo, foi o melhor desempenho entre os estados do sul do país, à frente do Paraná e do Rio Grande do Sul. Apesar disso, dos estados que tiveram alta, foi a terceira menor, à frente apenas de Sergipe e Paraná. Segundo o IBGE, a redução na indústria de transformação ajudou a baixar o crescimento catarinense. Outro dado aferido pelo IBGE foi a participação de Santa Catarina no PIB nacional. Vamos acompanhar. Se em 2001 essa participação era de 3,7%, 2002 essa participação era de 3,7%, em 2021 ela aumentou, chegou a 4,8% do PIB nacional. Já em 2023 essa participação caiu um pouco. E agora, ou melhor, 2021, né? 2022, então, essa participação caiu um pouquinho, 0,2 ponto percentual, ficou em 4,6%. Olha, de acordo com o IBGE, essa queda na participação catarinense no PIB nacional está ligada aos setores de transporte, armazenagem e correio e comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas em Santa Catarina. E olha, mais de 1 milhão de microempreendedores individuais estão com dívidas com a Receita Federal e podem ser excluídos do Simples Nacional. Quem está nessa situação deve ficar atento e tentar regularizar as dívidas o quanto antes. Ter independência financeira, ser o próprio patrão e até mesmo trabalhar para várias empresas. Tudo isso está entre as possibilidades de quem abre um CNPJ. Muitos começam como microempreendedores individuais. No entanto, os MEIs também têm obrigações tributárias, enquadradas no Simples Nacional. A carga tributária vai depender do ramo de atividade, né? Então, prestadores de serviço fora do MEI e fora do Simples Nacional pode começar lá entre 10% a 15% sobre o seu faturamento, né? Comerciantes, né, pequenas indústrias, pode chegar também mais ou menos nesse percentual. Em todo o país, mais de 1.100.000 microempreendedores e cerca de 754 mil microempresas têm dívidas com a Receita Federal. Somadas, estas dívidas ultrapassam o valor de 26 bilhões de reais. Em Santa Catarina, cerca de 45 mil MEIs e 48 mil microempresas podem ser excluídos do Simples Nacional. Quem foi notificado pela Receita Federal deve negociar e pagar os débitos, que inclusive podem ser parcelados. O contribuinte ele pode optar por parcelar em até 60 vezes os débitos que estiverem indicados no relatório de pendências, sendo que ele tem que observar que a parcela mínima é de R$ 50. Quem não regularizar a situação pode ser excluído do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2025. O MEI que ultrapassa os 81 mil, acima de 20% desses 81 mil, ele já não está mais na condição de MEI, ele já está na condição de microempresa. Então, o mínimo que ele tem que fazer é recolher os impostos de forma retroativa, né, de todo ano, como uma empresa, pelo menos, do Simples Nacional. O prazo para negociar as dívidas terminou no dia 31 de outubro, mas quem ainda não regularizou a situação vai ter uma segunda chance. Terá uma segunda chance de regularizar em janeiro e fazer uma nova opção do Simples, né, retroativa a 1º de janeiro de 2025, de forma que ela permaneça no regime, né, sem nenhuma interrupção.
A ação de uma massa de ar seco no oeste do estado e a circulação marítima no leste e no nordeste são os sistemas que vão influenciar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Para a Grande Florianópolis e o norte do estado, o sábado vai ter uma variação de nuvens e uma condição de chuva a qualquer hora do dia, com maior intensidade em alguns momentos, especialmente para a Grande Florianópolis e norte catarinense. No litoral sul, Planalto Sul, a gente pode ver que tem chuva fraca, uma pancada de chuva mais isolada à tarde. E nas demais regiões, especialmente no Grande Oeste, sol e poucas nuvens. As temperaturas vão estar elevadas, com máximas entre 26 e 30 graus na maioria das regiões e de até 35 graus no oeste. Confira comigo. Na capital, mínima de 21, máxima de 26 graus. Joinville, variação entre 18 e 22. Em Blumenau, 19 graus de mínima e 24 de máxima. Em Mafra, variação entre 16 e 24 também. Nova página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 16, máxima de 30 graus. Lages, variação entre 14 e 24. Campos Novos, 18 graus de mínima, ou melhor, 16 de mínima e 28 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 34. No domingo, o litoral norte vai ter chuva fraca e isolada na madrugada e no início da manhã. E aí, ao decorrer do dia, o sol vai predominar em todas as regiões do estado, é o que mostra o nosso mapa. O calor se intensifica nesse domingo, com máximas acima dos 30 graus em boa parte do estado e até de 37 graus na faixa oeste. Vamos conferir. Na capital, mínima de 21, máxima de 25 graus. Jaraguá do Sul, variação entre 19 e 28. Itajaí, mínima de 20, máxima de 27. Canoinhas, Planalto Norte, mínima de 16, máxima de 29 graus. Mudamos de tela para mais detalhes. Tubarão, sul do estado, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em São Joaquim, variação entre a mínima de 13 e a máxima de 25. Em Joaçaba, mínima de 16, máxima de 33. E em Concórdia, mínima de 16 e máxima de 34 graus. Para segunda-feira, o aquecimento e a aproximação de uma frente fria trazem aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva com trovoadas a partir da tarde. E tem chance de temporais isolados, especialmente nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. A seguir no Band Cidade, as informações do esporte com destaque para o jogão decisivo entre Chapecoense e Curitiba pela Série B, com transmissão ao vivo da Band. E ainda no esporte, Jogos Abertos de Santa Catarina. Nossos repórteres mostram como estão as competições do maior evento poliesportivo do estado em Concórdia. Detalhes em instantes, já voltamos. De volta com Band Cidade, o Instituto do Meio Ambiente divulgou o segundo relatório de balneabilidade da temporada 2024-2025 e aumentou o número de locais próprios para o banho. O boletim apresentou o resultado do monitoramento de orlas em 28 municípios e 100 praias ou balneários do sul ao norte de Santa Catarina. De acordo com o levantamento, atualmente são 238 pontos monitorados. Em todo o estado, mais de 75% destes locais analisados aparecem como próprios para banho. Segundo o IMA, este segundo relatório de balneabilidade agora tem 180 pontos classificados como seguros. Nas praias mais movimentadas de Santa Catarina, dos 15 pontos analisados em Balneário Camboriú, 6 estão próprios para banho. Em Itapema, dos 9 locais coletados para avaliação, somente 1 está impróprio. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 70 são considerados ideais para entrar na água. O balanço do Instituto do Meio Ambiente é referente às últimas análises seguidas, realizadas de 11 a 15 de novembro. Jogos Abertos de Santa Catarina, a edição que ocorre em Concórdia, no oeste do estado, está a todo vapor e conta com nada menos do que 5.000 atletas que disputam 32 modalidades. A repórter Tatiane Borges está por lá e tem as informações. O JASC é a principal competição esportiva do estado e desta vez o grande palco está sendo Concórdia. É um prazer poder mostrar a potencialidade do Oeste Catarinense, né? E é uma oportunidade porque os nossos atletas do litoral virem para cá e sentir, né, que aqui é rico também culturalmente.
São mais de 5 mil atletas disputando em 32 modalidades até o dia 23 de novembro. São jovens buscando seu espaço no cenário esportivo. Mas claro que o JASC também está reunindo aqueles atletas já consagrados, com títulos internacionais, atletas olímpicos e que o público conhece muito bem. É gratificante para mim, por estar voltando para casa. Eu sonhei sempre em competir nos Jogos Abertos dentro de casa. Infelizmente não vou poder por causa da minha cirurgia. Mas eu estou aqui fazendo presença, estou aqui torcendo, incentivando eles. Por conta de uma lesão, desta vez Darlan ficará apenas na torcida. Mas tanto ele quanto o Rodrigo sabem da importância dos Jogos Abertos na vida de um atleta. Eu venho mais para tentar transmitir experiência, porque eu também gosto de estar com a rapaziada, que foi quando eu comecei, porque alguns acabam nos olhando só em televisão, Mundial, Olimpíada, e esquecem que a gente começou aqui. Então eu venho mais para essa troca de experiência, estar com o pessoal que eu comecei, enfim, eu gosto desse joguinho. E esses dois super atletas têm um recado para quem está começando. Acredite porque é possível. Continue e pense, e lembre que não há glória sem sacrifício. Treinem, treinem, treinem para alcançar a glória. Agora o futebol da Série B do Brasileiro neste fim de semana tem a 37ª rodada da competição. O Brusque, já rebaixado, faz duelo de também rebaixado contra a equipe do Guarani domingo às 11 horas da manhã no estádio Augusto Bauer em Brusque. E também neste domingo a Chapecoense joga contra o Coritiba na Arena Condá, jogão com transmissão ao vivo da Band, duelo que é decisivo na luta da equipe para escapar do rebaixamento. A partida é considerada uma verdadeira final pelos jogadores e pela comissão técnica da Chapecoense. Para o duelo deste domingo, o técnico Gilmar Dalpozo não vai poder contar com o zagueiro João Paulo e com o atacante Mário Sérgio. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para o ataque, Perotti deve ser o substituto. A Chapecoense é a 15ª colocada da Série B com 41 pontos. Se vencer e a Ponte Preta não derrotar o Sport, o time catarinense garante a permanência na segundona para o ano que vem. Chapecoense e Coritiba se enfrentam domingo às 4 horas da tarde na Arena Condá. A Band transmite este jogão ao vivo a partir das 3h45 da tarde. Agora a gente fala sobre o mundo dos games. Neste sábado, os colecionadores de videogames vão se encontrar aqui na capital para o Retro SC. É um evento que reúne verdadeiras relíquias deste universo que encanta gerações. Essa coleção começou lá em 2018, quando o André recuperou um dos primeiros consoles que teve ainda criança. Desde então, passou a investir em novos itens e a coleção foi só aumentando. Dos antigos tem Super Mario, Donkey Kong, Mario Kart, no Mega Drive vai ter Sonic, vai ter Street of Rage, do Super Nintendo também vai ter Street Fighter, Top Gear, né? Agora entrar na casa do André é uma viagem no tempo. Vem logo um sentimento de nostalgia, lembranças de uma infância cheia de brincadeiras. E aí, quando eu peguei ele, bateu aquela nostalgia, né, da infância, de jogar aquele jogo, jogar o Mario, de jogar Donkey Kong. Esse sentimento de nostalgia é compartilhado por centenas de catarinenses, que anualmente se encontram aqui no Retro SC. Por aqui está tudo nos últimos preparativos para receber colecionadores de todo o estado. Nesse evento vocês vão encontrar exposições de videogames, computadores, vão ter campeonatos, vão ter apresentações também de cosplay, que é o pessoal vestido de personagens de games. Essa já é a 14ª edição do evento, que acontece em Blumenau no mês de maio e em novembro em Florianópolis. Os ingressos para participar ainda estão disponíveis. Como é um ingresso solidário, a gente está ajudando a entidade Instituto Padre Wilson Groh, aqui de Florianópolis. Então o ingresso ele é meia entrada para todos, trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Nostalgia pura, com toda certeza. Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. Obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, não é? Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.